A novela Caio Jorge chegou ao fim, mas a discussão tá longe de acabar. Quem realmente saiu ganhando nessa história? O que isso muda pro Flamengo daqui pra frente? Antes de rodar o vídeo, já deixa o like, compartilha com a galera e se inscreva no canal. Primeiro vamos ouvir o que foi dito, depois a gente debate. Vamos lá, tem mercado da bola para além do São Paulo acontecendo e tem a ver com a nossa enquete. Vamos colocar a enquete novamente no ar aí para vocês, que é a questão do Caio Jorge. O fim da novela Caio Jorge ficou melhor para quem? Para o Cruzeiro, que manteve o jogador, para o Flamengo, que deixou de gastar, ou para o Caio Jorge, que se valorizou? Você pode dar o seu voto aí. Rodrigo, vou a você. Você pode votar na enquete se você quiser. E eu pergunto para você quais são os próximos passos do Flamengo, porque o negócio ficou meio... não terminou exatamente bem, né? O Cruzeiro está acusando aí o Flamengo de assediar o jogador, mesmo sem depois da negativa e tudo mais. Mas o Flamengo vai atrás de quem? Então, votando na enquete, eu acho que é óbvio, né? Quem se deu bem foi o Caio Jorge, porque o Flamengo continuou com o mesmo dinheiro que tinha anteriormente e o Cruzeiro continuou com o mesmo jogador que ele tinha anteriormente, né? É normal alguém fazer proposta, o outro recusar, faz parte dos dois lados. O Caio Jorge, de fato, passou a ser um jogador de 30 milhões de euros, né? Embora ele vá ser cobrado por isso também, né? Como a gente já viu outros jogadores quando chegam por 25 milhões de euros, o Caio Jorge, sem ter saído, passou a ser um jogador de 30 milhões de euros, né? E tem esse fator para ele durante essa temporada. Bom, o Flamengo está atrás do centroavante. As três posições que o clube estava buscando nessa janela estão bem pontuais, específicas, eram o goleiro, né, para revezar com o Rossi, que já tinha tido uma tentativa com o Brazão, que não parece muito fácil. O zagueiro conseguiu contratar o Vitão, do Internacional, e um atacante. A minha informação é que estavam falando do Marcos Leonardo, fui perguntar ontem e me falaram que não é real o interesse do Flamengo. Mas vamos acompanhar, às vezes essas coisas se desenvolvem. Uma fonte muito boa que me disse, eu perguntei, isso aqui, Marcos Leonardo falou, não é verdade. Foi a resposta que me deram. Não é verdade, eu costumo achar uma resposta bem definitiva, digamos assim. Mas não sei, pode ser que isso mude durante umas semanas para frente, enfim, o clube vai ter que buscar. Já tinha tentado aquele Tati Castelhanos, a gente já tinha falado, e ele não quis sair da Europa, a Lazio jogou o valor lá para cima, a segunda tentativa foi o Caio Jorge, e agora vai ter que buscar alternativas. Eu vi os colegas falando do Cauã Elias, né? O UOL publicou hoje também, que é um ex-jogador do Fluminense, bom jogador, jovem, mas saiu muito jovem do Brasil, né? A gente viu pouco dele, mas é um jogador bem diferente do Caio Jorge, por exemplo, né? Apesar de ter alguma velocidade, é um jogador mais forte, que faz um pivô, é diferente. Vamos ver qual vai ser. Eu não ainda tenho informação de um centroavante que é o próximo alvo do Flamengo, mas eu sei que está tentando um centroavante e está tentando um goleiro. Essas são as duas posições e, como já foi dito no final do ano passado, tem bastante dinheiro para fazer um investimento alto. Eu só acho que essa temporada, e é sabido isso do Flamengo, o início de temporada é difícil a contratação de determinados jogadores, porque não é o principal mercado da Europa. Então, se você quiser um jogador europeu, é difícil contratar. Europeu no sentido de jogar na Europa, né? Porque, e até o foco atualmente do Flamengo é mais jogadores brasileiros. Mas porque o time perde o jogador e ele tem que repor, então é mais difícil ele vender, então o mercado inflaciona um pouco. Então, óbvio que o Flamengo vai continuar tentando, porque se a gente pensar, eu vi muita gente discutindo, assim, o Flamengo precisa de um outro centroavante, visto que tem o Pedro. Vamos lembrar que o Pedro é ótimo jogador, né? A gente sabe do nível dele, um jogador que tem potencial para estar na seleção eventualmente, mas ele passou assim, ele veio de uma contusão grave, não jogou quase o primeiro semestre inteiro do ano passado, voltou no Mundial ali ainda meia boca, aí conseguiu engatar jogando bem um período, e se machucou de novo no momento decisivo da temporada. Então ele jogou muito pouco da temporada passada, embora tenha jogado bem no período que jogou. E já tinha acontecido na temporada anterior. Então eu acho que assim, precisa de um centroavante para revezar com o Pedro, né? É um jogador que não tem jogado a temporada inteira. E além do que, tem a questão de ter uma alternativa diferente. O Flamengo sentiu falta ganhou todos aqueles títulos, apesar de não ter um finalizador. Tinha questões de finalização no time, apesar do bom número de gols, enfim. Então vão ser esses três os alvos. Vamos ver o que vai se desenvolver nesse próximo. É possível que, se não conseguir
nessa janela. Eu acho que vai fazer vários esforços ainda para tentar nessa janela, mas é possível que fique para a próxima. Vou repassar a pergunta para o Arnaldo. Arnaldo, o Palmeiras, o Flamengo precisa de um centroavante, já que tem o Pedro? O Rodrigo acha que sim, por exemplo. O Felipe Luiz também. Ele diversas vezes deu mostras que gosta também de jogar como atacante com outras características, né? A questão, né, Tironi, você pode ter, não seria o caso do Caio Jorge, nem do Marcos Leonardo. Você pode ter um centroavante, garimpar um centroavante com outras características que não chegue com o mesmo status do Pedro, digamos assim, né? Que possa, digamos, disputar a posição com o Pedro sem barrá-lo de antemão. Outra opção é você trazer um jogador do mesmo tamanho do Pedro. E aí acho que você tem um inconveniente de partida, uma dificuldade, né? Então eu acho que essa não é simples. Todo jogador dessa posição bom é caro. Mas acho interessante, sim, o Flamengo ter um centroavante de outras características, né? Por exemplo, a gente fala do Palmeiras concorrente do Flamengo. Hoje ele tem uma dupla, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas quando contratou o Vitor Roque, qual que era a ideia do Palmeiras? Ter um centroavante diferente do Flaco Lopes. Depois formou-se uma dupla. Pode até acontecer isso no Flamengo, que o centroavante contratado, de estilo diferente do Pedro, forme uma dupla com o Pedro, num sistema um pouco... Então, mas o Palmeiras tinha, ou tem, dois centroavantes de características bem diferentes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que é um pouco isso que o Felipe busca para ter formas diferentes de armar o seu time, taticamente falando, inclusive, né? Mas tanto num Palmeiras quanto no outro, Flamengo, são ajustes, contratações pontuais, assim, algumas pequenas carências. Não é a formação de um novo time, por exemplo. Coisa que talvez o Palmeiras tenha passado bastante pela temporada passada, uma troca de pele, que o Flamengo também experimentou em 2025 com mais sucesso. E aí fica a pergunta que não quer calar. O Pedrinho tá fazendo gestão ou tá agindo como torcedor? A última grande venda do Cruzeiro foi Arthur Gomes, 6 milhões de euros. E agora aparece uma proposta do Flamengo de 32 milhões de euros pelo Caio Jorge. Uma cifra que muda patamar, que resolve fluxo de caixa, que acelera a reconstrução, e o Cruzeiro simplesmente diz não. Um clube que tá vindo da Série B, que ainda tá em reconstrução, recusa uma proposta deste tamanho? Isso é planejamento esportivo ou é ego? SAF não pode decidir no grito da arquibancada, precisa pensar em ciclo, em sustentabilidade, em futuro. E agora me diz você, torcedor, o Pedrinho tá certo em segurar o jogador ou deixou passar uma chance de ouro por orgulho? Deixa aqui nos comentários.